Graça e paz a você, querido irmão, querida irmã. Eu quero deixar aqui para você, nesse dia, um texto lindo da palavra do Senhor, que está em Filipenses capítulo 3, para profetizar vida sobre o teu coração. Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, um homem que na Bíblia foi o único capaz de dizer algo tão forte como: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo atingiu maturidade e um caminhar com Deus tão bonito, tão íntimo, tão poderoso, que ele pôde dizer essa frase: olhem para mim, podem me copiar, podem aprender comigo, porque eu me pareço com Jesus Cristo. E ele nos ensina alguns princípios nesse texto que vai nos ensinar, vai motivar o nosso coração para também buscarmos essa maturidade. E ele diz que não que ele já tivesse alcançado tudo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que na caminhada cristã nós corremos um grande risco de achar que já sabemos demais, que já alcançamos uma autoridade ou uma maturidade máxima e não tem mais para onde crescer. E então nós paramos de crescer. E eu vejo que na vida cristã, na vida com Deus, o parar já é retroceder. Nós nunca podemos parar. A revelação que Deus tem para nós, a intimidade que nós temos para viver com Ele, é algo progressivo, é algo contínuo, é algo que deve ser galgado e buscado todos os dias. Nós nunca podemos parar de crescer na nossa relação com Deus. Nós nunca podemos parar de crescer no conhecimento bíblico, no conhecimento da experiência com Deus. Deus tem algo novo para nós todos os dias. E quando Paulo fala isso, olha, eu não penso já ter alcançado tudo. Eu consigo ainda continuar buscando, prosseguindo para o alvo. Eu quero continuar. Eu deixo para trás o que para trás ficou e vou buscar algo novo. Eu não vou parar. Tem muito cristão hoje parado. E ele vive das histórias do passado. Ai, porque antigamente a igreja era assim, a igreja cantava hinos assim, tocava dessa maneira e não sei o que, e começa a ficar olhando só para trás. É claro que ao olhar para trás nós aprendemos coisas boas, trazemos coisas do passado que são boas, que podem nos ajudar muito nos dias de hoje. Nós não podemos negligenciar aquilo que aprendemos lá atrás, que nos trouxe até aqui. Porém, Deus tem coisas novas para nós. Deus tem águas novas para a nossa vida. Deus tem vinho novo para a nossa vida. Deus tem ensinamentos para acrescentar em nossas vidas. E nós temos que abrir o coração para isso. E ele faz um parâmetro aqui. E ele fala no versículo 7, no versículo 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo está dizendo, olha, existe um padrão de vida que eu estou apresentando para vocês, existe uma maneira de viver que eu estou apresentando para vocês, e é essa maneira que vocês devem viver, é essa maneira que vocês devem prosseguir vivendo. Vocês devem deixar para trás algumas coisas para viver o novo, e eu quero deixar para o seu coração hoje algumas coisas que nós precisamos deixar para trás. No versículo 18 ele fala assim, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como
inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eu vou repetir. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Outrora, quando eu e você não conhecíamos a Deus, nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Nós não acreditávamos na mensagem da cruz. Nós não vivíamos a partir da mensagem da cruz. Mas um dia Ele nos alcançou. E nós temos que viver agora a partir desse novo que Deus trouxe para nós. Como Paulo disse, eu preciso deixar para trás o que ficou. Você precisa deixar o velho homem, as velhas manias, os velhos hábitos, aqueles pecados que sempre assolaram a sua vida, os velhos conceitos, a forma de enxergar a vida, tem que deixar para trás. A conversão tem que deixar tudo para trás. Ele diz, olha, há muitos que vivem ainda hoje como inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Olha isso, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Outrora, antes de conhecermos a Deus, de ter os nossos olhos espirituais abertos, os nossos ouvidos espirituais abertos, a nossa mente aberta para a verdade de Deus, nós vivíamos segundo só as coisas dessa terra. O nosso Deus era o nosso estômago, ou seja, era a nossa vontade, era o nosso desejo. Agora que nós conhecemos a Deus, conhecemos o Evangelho, o nosso coração e a nossa mente tem que estar na eternidade e não na terra. O nosso coração, o nosso desejo tem que estar em primeiro lugar em Deus e não na terra. No reino de Deus e não no reino desse mundo, nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, na vontade de Deus e não na vontade humana. Existe uma guerra dentro de nós, continuarmos vivendo como outrora, como um velho homem, como um velho costume, ou vamos prosseguir em viver o novo. Deus nos chama a prosseguir na vida do novo. E que novo é esse? Deus nos convida em Efésios 4 para nós crescermos até a estatura de varão perfeito, de glória em glória, de glória em glória, como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Deus nos chama para um crescimento até a estatura de Cristo, para que eu e você um dia possamos dizer como Paulo, podem olhar para mim, podem me copiar, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para isso, precisamos deixar para trás o que é do passado. Como está a sua vida cristã hoje? Quando você olha há 5 anos atrás, você vê mudança na sua vida? Há 10 anos atrás, você vê mudança na sua vida? As pessoas que te conhecem intimamente, elas veem que você foi transformado? Com quem você mais se parece? Com o seu velho homem ou com Cristo? Nós temos que guardar essa pergunta. Com quem que eu me pareço? Com aquele velho Rony ou com esse novo? Com aquilo que Deus tem para mim? Com a novidade que Deus tem para mim? Eu preciso abrir mão desse princípio humano, terreno, onde eu vivo em função dos meus prazeres, dos meus deleites, daquilo que eu penso, e viver de acordo com aquilo com que Deus tem para mim. Eu não sou mais inimigo da cruz de Cristo, você não é mais inimigo da cruz de Cristo, você é amigo de Cristo. E como amigo de Cristo, precisamos buscar viver cada dia mais segundo a vontade dEle e não a nossa. Que Deus possa te abençoar a viver todos os seus dias mais e mais parecido com Cristo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.